Estamos começando mais um Estúdio Movimento aqui na Expo Agulhas Negras. Esse é um espaço do Sebrae para gerar conteúdo prático, estratégico e conectado com quem empreende ou quer empreender. Hoje vamos falar sobre inovação e como ela pode ser construída a partir do território, gerando desenvolvimento, competitividade e novas oportunidades para os negócios locais. Eu recebo aqui Fernando Vitorino, mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional, superintendente de Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Resende e diretor do Eixo de Educação da Agência de Desenvolvimento Regional do Sul Fluminense. Atua diretamente na construção de estratégias que conectam inovação, educação e desenvolvimento territorial. Seja muito bem-vindo, Fernando, ao Estúdio Movimento. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, Júlia, junto com vocês e com os assistentes, para poder falar um pouco sobre esse contexto da inovação que a gente tem trabalhado por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços de Resende, e na toda a região, não só em Resende, mas em toda a região. Vamos falar um pouquinho sobre inovação de uma forma um pouco mais disruptiva? Muita gente pensa que inovação é diretamente ligada à tecnologia. Como que a gente fala de inovação a partir do território, por exemplo? Bom, no nosso ponto de vista e a concepção do nosso programa que pretendemos e estamos iniciando aqui em Resende é trabalhar em duas vertentes. Simplicidade. A inovação ela tem uma base na simplicidade muito bem sólida e gente, ser humano, pessoas. Por trás de toda iniciativa que você faça com foco em mudar, em inovar, em transformar qualquer tipo de realidade, de processo ou de produto, sempre tem o ser humano envolvido nisso. Esse é o básico. Então, a grande o início que nós tivemos nesse contexto aí foi reunir um capital intelectual de profissionais daqui da região, de gente que acredita que pode fazer alguma coisa pela comunidade. Independente que isso é uma coisa de tecnologia altíssima, ou mas que seja muito simples para resolver um problema, às vezes, de uma comunidade. Isso vem de uma pessoa que talvez não tenha uma formação tecnológica e tudo mais. O mais importante, acreditar nas pessoas, nas ideias que eles têm, nas possibilidades de demandas que eles venham transformar, reunir cada um horizontalmente. A gente nunca, um é um doutor, o outro é mestre, não. A gente colocar tudo numa forma horizontal e com essas ideias a gente promover uma possível modificação do território em processo, em pessoas e em tudo mais. Esse aqui é o grande contexto nosso. E para a gente continuar nessa linha, como que a inovação pode ser um diferencial competitivo no território, não somente assim nas empresas? Então, fala-se muito quando se toca nesse assunto de inovação, isso é uma coisa que me incomoda no bom sentido, que quando se fala aqui em inovação na região, quando eu vim tratar desse assunto, sempre se fala nas grandes empresas, indústrias e tudo mais. Mas a inovação, ela está presente no cotidiano, ela está presente no dia a dia das pessoas, né? E esse grupo de pessoas, de seres humanos, de gente que não está nas grandes corporações, elas têm demandas e necessidades que precisam ser, de alguma maneira, inovadas, mudadas, né? Para a melhoria da qualidade de vida delas. E isso que nós temos pensado. Quando nós imaginamos que somente 25% das pessoas empregadas estão no setor industrial pesado, e nós temos outras 75% de pessoas que estão aí no dia a dia precisando de realizar ou querendo realizar coisas para melhorar a comunidade. E nós temos que focar nisso, porque senão nós vamos falar somente em inovação para o cluster, para a indústria automotiva. Isso para a gente não é o foco. O foco hoje bem mais amplo. Bem mais amplo. Também isso. Mas principalmente aquele jovem que tem uma ideia, como tem acontecido, que tem uma ideia e que vem e apresenta e fala como desenvolver essa ideia.
E nós trabalhamos e damos essa oportunidade para ele. E o Sebrae tem sido um ator importante nesse processo, né, Fernando? Tanto no fortalecimento dos territórios, como no apoio aos pequenos negócios. E na prática, como que esses programas de inovação, capacitação, consultoria, que você tem vivenciado também pela ADR, realmente contribuem nesse desenvolvimento territorial? Olha, primeiramente, a participação do Sebrae, ela é fundamental, né? O Sebrae dá um suporte, um apoio para nós, por exemplo, que estamos criando agora uma lei municipal, mudando uma lei municipal que já existia de inovação. A consultoria, o suporte, todo o conhecimento que o Sebrae traz para nós, isso é básico, é fundamental, é uma parceria fantástica. Na educação, por meio da EDR, por exemplo, nós temos lá uma das ações é o estabelecimento de escolas inovadoras na região, né? E logo vem o que você falou no início. Poxa, a gente tem que encher escola de computador, de robótica. Não é isso. E nós temos também aí a participação do Sebrae junto conosco, porque o Sebrae também tem projetos voltados para a questão da inovação na educação, né? E tudo mais. E aí, essa consultoria vem e nos dá um suporte, né? Nos traz conhecimento e experiências para que a gente possa levar para o dia a dia das 13 municípios que estão conosco na ADR. E como a gente sabe aqui internamente que você, além de estar na frente da inovação no nosso município de Resende, você também atua fortemente na ADR com educação, e isso envolve muitos nossos jovens. Como que está sendo feito esse trabalho de integração para que os jovens se sintam pertencentes e possam gerar inovação para o nosso desenvolvimento? Olha, hoje somos 13 municípios com ações coletivas voltadas para a questão da juventude, porque a gente ouve muito que a juventude não quer, a juventude quer ser só influencer e etc. Mas a gente tenta mostrar um caminho que há a possibilidade de criação de uma trilha de vida, uma trilha de carreira, a partir do ambiente escolar, que é um ambiente que realmente tem que ser mudado, tem que ser transformado. Daí a gente colocar essa questão das escolas inovadoras. E a gente tem visto isso acontecer com frequência aqui na nossa região. A escola pública, básica, as pessoas, ontem eu estava falando para um amigo meu, as pessoas não têm ideia do que está acontecendo. Isso é uma revolução. Nós temos experiências aqui na região de ações transformadoras e inovadoras em escolas públicas. O ensino público básico hoje na nossa região é muito forte. Resende é um exemplo disso, Volta Redonda, todas as 12 cidades da região. E aqui mesmo, nessa feira hoje, nessa Expo, nós temos um espaço específico, que é o Emprega Mais Resende, voltado para a juventude. E nós fizemos questão de colocar ali atividades interativas com participação dos jovens, que eles se integrem em todas as atividades e possam ter uma percepção de trabalho, de emprego, de geração de renda e tudo mais. Então, ao contrário do que muitos pensam, que hoje a juventude não quer nada, não. A gente está tendo essa experiência ali de como os jovens querem participar, tem ótimas ideias inovadoras, agora precisa de um agente público, precisa de pessoas que catalisem isso, integrem e tornem isso num produto para a nossa comunidade. E eu acho que agora você pegou num ponto-chave excelente até para a gente já encaminhar para o nosso encerramento. A gente sabe que inovação não se faz sozinho, assim como você falou, depende de gente. E essa integração entre o município, as escolas, as empresas, as entidades privadas. Como tem sido feito esse trabalho aqui na região? Conta um pouquinho para a gente da experiência a partir da ADR. Olha, hoje isso é uma experiência que, por meio do Sebrae, quando a gente vai apresentar a ADR, que nós somos um case de sucesso no Brasil, a gente fala, quando nós dizemos que nós conseguimos construir uma integração entre instituições de ensino superior, numa hélice tripla, o setor produtivo, diferentes atores, e nós apresentamos isso com resultados e surpreende muita gente. Eu acho que é o grande sucesso da ADR e o grande sucesso que Resende está tendo agora no desenvolvimento dessa questão da inovação. Como eu disse no início, trazer pessoas, trazer atores, instituições de pequeno, médio ou grande porte, e essas instituições se integrarem e se ajudarem para promover algum projeto, algum programa que realmente
tenha significado para as demandas da comunidade. Eu acho que a gente está conseguindo isso de uma forma muito efetiva. Empresas, instituições e poder público estão formando o nosso ecossistema de inovação. E o que você deixaria como aprendizado ou como uma dica para o fortalecimento e a ampliação dessas iniciativas aqui na nossa região? Pode parecer uma coisa assim que todo mundo fala, mas os resultados a partir dessa reunião, dessa hélice tripla, ou de quem mais chegue, o exemplo que nós temos do Emprega Mais Resende, que nós criamos um pacto pela empregabilidade, que inclusive o Sebrae faz parte dele, são mais de 30 instituições da região que juntas, como eu disse, estão criando um programa para transformar o emprego, a renda e o trabalho da região. A possibilidade de trabalhar individualmente, ela é muito ruim. A maravilha e as possibilidades de se trabalhar coletivamente com muitos atores enriquece muito o processo e os resultados são muito melhores. É isso que a gente tem trabalhado nesse contexto aí. E agora, para a gente finalizar, vamos falar um pouco de futuro? Pois não. Né? O que diferencia as regiões que conseguem se desenvolver de forma sustentável, a nossa já sendo um case de sucesso, vamos considerar assim, daquelas que ficaram para trás? O que tem de diferente nesse potencial? O brilho nos olhos das pessoas que moram naquelas regiões, que se desenvolveram. Porque tudo que a gente faz é com foco na nossa comunidade. Né? Todo o trabalho que nós temos desenvolvido, isso que está acontecendo aqui, o que o Sebrae faz? Transformar a vida das pessoas. E essa diferença a gente percebe no brilho dos olhos, na felicidade, na saúde, né? No ambiente desses municípios. Né? Eu conheço municípios que, vamos dizer assim, são tristes. As pessoas são tristes, porque não tem uma perspectiva de futuro. Hoje essa realidade em Resende, nas Agulhas Negras, há poucos dias eu estava falando, antigamente era uma outra cidade que parecia que era o centro aqui da região. Hoje, Resende é referência em tudo. E você percebe isso no dia a dia, quando você sai pela cidade, quando você conversa com o morador de Resende, pela qualidade de vida, né? E pela realidade que hoje o município está vivendo. E o Sebrae sendo um dos principais parceiros e alavancadores desse movimento que a gente está vivendo. Júlia, eu não tenho dúvida disso, porque, por exemplo, vamos voltar ao caso da ADR. É um programa dos territórios empreendedores do Sebrae. A participação do Sebrae nessa mudança que tem acontecido aqui em Resende e na nossa região, né? Porque a nossa gerência regional também é uma gerência diferenciada e muito compromissada com a comunidade, isso é óbvio, isso só traz benefício para a nossa comunidade e nós esperamos que isso venha a continuar por muito tempo. Fernando, muito obrigado pela sua participação, por tudo que você trouxe até aqui com essa visão estratégica sobre inovação para transformar não só as empresas, mas também os territórios inteiros. E você que está acompanhando, continue com a gente nas redes sociais do Sebrae Rio e no canal do WhatsApp do Sebrae Médio Paraíba para mais conteúdos. É só acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela. E assista também os outros vídeos que nós fizemos aqui, porque assim como este, temos muitas entrevistas boas para que você, que já empreende ou quer empreender, possa aprender muito mais. E até o próximo Estúdio Movimenta.